Meu nome é Renata Gagetti, eu hoje sou CPO da Atlas Tecnologia, mas trabalho com tecnologia e produto há mais de 11 anos. Passei pelo iFood, pela Rappi, pela Uber, pela OLX e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Bernard. Tudo bem, gente? Sou Bernard Luna, trabalho com produto há um pouco mais de 24 anos, em empresas de diferentes indústrias, diferentes tamanhos. Nos últimos anos estava trabalhando para empresas de fora do país, em consultoria e empresas também dos Estados Unidos. E vai ser um prazer poder conversar com você. Vocês viram o peso, né? 24 anos de experiência em tecnologia, não é para qualquer um. E aqui estamos hoje na La Maison Simplex para falar justamente da nossa experiência, né? De como é trabalhar com tecnologia e inovação na vida real das empresas brasileiras. Quais são os principais desafios, que são muitos, a gente sabe. E eu e o Bernard, a gente já se encontrou outras vezes para conversar sobre esses pontos, então penso que vai ser super produtivo e super legal poder dividir com mais gente o que a gente pensa. Bernard, começando então, vamos lá. Se tivesse que falar de um maior desafio de inovar com equipes de tecnologia no Brasil, o que tu traz pra gente? Eu diria, embora seja um grande clichê, eu falaria muito sobre a mentalidade. Sim. Porque a gente vai percebendo que quanto mais a empresa cresce, mais você tem desafio de choques de mentalidade. Às vezes é um choque geracional, às vezes é um choque de diferentes formas de trabalho. Você vê também muitas vezes métricas departamentalizadas e isso atrapalha, cada um está olhando o seu e não olha o todo, né? Então você tem as partes, mas não tem o todo acontecendo. E isso gera uma grande dificuldade, assim, da empresa conseguir traduzir o que o mercado está precisando e traduzir em ofertas, você conseguir descer para desenhar uma estratégia que faça sentido, que seja eficaz, você conseguir depois traduzir isso para middle managers, né, gerentes do meio, para conseguir traduzir em esforços táticos e depois traduzir isso para o operacional. E aí você tem o maior desafio de todos, que é você pegar um caminho, uma aposta e descer isso para virar talvez um backlog de ações ou de recursos, virar talvez um plano de ação, e aí a pessoa muitas vezes se perde no meio do caminho porque tem link de comunicação. E isso é muito mais exponencializado quando a gente fala de empresas grandes, multinacionais ou grandes corporações, pela quantidade de links, né, que você tem de comunicação. Não, concordo 1000% e até dou um passo atrás assim, na parte da mentalidade. Clichê, sim, mas de verdade, hoje eu vejo que a grande maioria das empresas, principalmente nacionais, não sabem trabalhar com times de tecnologia. Então, eu vejo que, assim, se você perguntar para 9 em cada 10 empresas vão falar que adoram trabalhar com tecnologia, que valorizam o time de tecnologia, que investiriam nos PMs, nos CPOs, mas muitas delas é só no discurso mesmo. Quando vai para a prática, vem sempre com o como já que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que chegar lá e como eu quero que vocês cheguem lá é dessa maneira. E a gente, na nossa essência do trabalho de produto, a gente deveria ser os donos do como, né? Então, a gente deveria, olha, esse é o resultado final que a empresa precisa. Quebrem a cabeça e vão pensar em como vocês vão chegar lá. E o que eu vejo isso... É tão enraizado nas empresas que a gente vê assim que vira um ciclo não vicioso, né? Que fala, porque elas viram e falam, olha, esse é o como, não confio no meu time, ele não entrega, então eu entrego como, meu time não tem autonomia, ele não tem rapidez, não é produtivo bastante, e isso gira essa roda horrível, as pessoas boas saem, né? As pessoas que querem fazer alguma coisa inovadora, trabalhar com criatividade, trabalhar produto na sua essência, elas enchem um pouco, ficam saturadas e saem. E as outras pessoas que permanecem não são os melhores profissionais do mercado. E isso gira a roda de uma maneira em que realmente não temos times bons para desafiar as ideias e cada vez mais os líderes de outras áreas vão falando o que a gente tem que fazer. E eu vejo que isso está tão intrínseco, como eu falei, está tão enraizado que as empresas, na minha opinião, estão perdendo a mão em como trabalhar com tecnologia e como tirar o melhor da gente, porque a gente quer fazer diferente, mas a gente não consegue e fica batendo cabeça. Eu concordo muito. Eu vejo que a gente vem num começo onde a tecnologia ela se aproximava muito daquele conceito fabril, de execução, de produção. Então a gente pode falar de uma produção de carros, onde você produzia, e isso era sinônimo de qualidade, de excelência, de sucesso. Sim. O que a gente começou a perceber é que quando a gente começa a ter mais competição no mercado, o sucesso não é mais a produção. O sucesso ele é você conseguir transformar a sua produção, o seu lançamento, em resultados, mexer no ponteiro do negócio.
Então, essa desassociação, essa quebra, essa ruptura entre negócio e tecnologia, que é uma coisa muito fabril, onde tanto você vê as fábricas dos carros, não é o mesmo lugar onde ficam os arquitetos dos carros. Exato. Então, quem planeja não está na fábrica e quem executa não sabe nada do planejamento, só recebe um plano de execução. Então, essa ruptura que até hoje algumas empresas ainda trazem para suas topologias, para suas estruturas, isso acaba completamente com a possibilidade de uma Product Manager lá no final da cadeia, ela falar, eu vou mexer nesse ponteiro que eu vou aumentar a lucratividade da empresa. Ela nem pode fazer isso, ela não tem nem poder para fazer isso. Mas que ela peça, levante a mão, ela não consegue ter autonomia para mexer no ponteiro. E esse que é o grande ponto hoje das grandes empresas, é vocês conseguirem entender que a tua cultura é negócio. Do começo ao fim, passando por tecnologia, marketing, vendas, suporte, tudo é negócio. Uma coisa, eu estava conversando um outro dia com um amigo meu sobre isso, que é você ainda vê cada setor falando, eu tenho métricas de design, métricas de marketing, métricas de produto, e as pessoas não estão entendendo que a métrica nunca pode ser pela disciplina. A métrica tem que ser no todo. Então, a métrica de produto não é a métrica da disciplina de produto, ou a métrica da PM, ou a métrica da GPM. É a métrica do produto, do canal de interação, de alavanca do negócio. Quando todo mundo entender isso, elas vão entender que elas são partes de um todo. Aí a gente começa a mudar a mentalidade e a gente começa a criar negócios enraizados na tecnologia, uma simbiose, né? E a tecnologia enraizada no negócio também. Não, e tu falando faz todo sentido, porque se tem uma coisa que eu acho que as nossas empresas não sabem fazer e reverbera nessa realidade justamente que você está trazendo, é definir os OKRs, por exemplo. Quais são os números grandes que a gente quer mexer na empresa? Primeiro que a grande maioria faz conta errada, é no básico mesmo. Erra a conta. Sim. Assim, vem uns comparativos que não faz sentido, não tem lé com cré. Fala, não, mas a gente está comparando isso com janeiro do ano passado. Poxa, mas janeiro do ano passado tava 2020, tinha pandemia. Enfim, sabe, coisas que, erros matemáticos básicos mesmo, e isso parece que eu tô falando um absurdo, gente, não. Várias empresas erram na matemática. Muito. Posterior a isso, a gente tem uma segregação, silos mesmo. Esse é o OKR, quem olha a tecnologia. E aí fica o PM, por exemplo, responsável por um número específico. Não! Tem que ser multidisciplinar, tem que ser todo mundo da empresa olhando para aquele indicador e, obviamente, com as suas alavancas distintas, sim, impactando aquele indicador. Mas a gente tendo uma accountability, né, um acompanhamento multidisciplinar desses indicadores. Por quê? Fica muito assim, o patinho feio, produto tecnologia tem que olhar lá, isso aqui é atendimento. Tá, mas quando é que essas pessoas estão conversando? E quando é que a pessoa, por exemplo, do atendimento vai entender que lançou um produto na região XPTO, que obviamente gerou dúvidas dos usuários, eles estão entrando em contato com o atendimento e esses chamados, eles são insumos muito importantes para a gente melhorar o produto na ponta. Então precisa ter essa troca e isso precisa reverberar nessa cadeia, né? No OKR da organização. E não tem isso na prática. Acho que de todas as empresas que eu passei, acho que uma ou duas faziam esse trabalho, sim, mais ou menos bem. Não é que faziam brilhantemente, não. Então, num geral, as organizações não sabem falar essa língua de negócio e tecnologia. Eu concordo 1000%. Eu tive a oportunidade de passar por da consultoria para muitas grandes empresas aqui no Brasil. E também vivenciar a estrutura de outras empresas muito grandes também lá fora. E todas elas sofrem com esse grande desafio, que é você tangibilizar a estratégia, tangibilizar a sua tática, tangibilizar a sua execução. Muitas empresas, quando a gente pergunta qual é a tua métrica de sucesso, eles falam vendas. Exato. E eu falo, gente, vendas, ela é uma coisa que a pessoa de produto ela não vai conseguir atuar diretamente. Ela tem que quebrar isso talvez em 2, 3 ciclos de métricas para depois ela falar, ok, se eu fizer esse jogo de causalidade, eu cascateio ao contrário e eu consigo realmente impactar a venda. Só que elas não conseguem nem discutir isso. Ela não consegue nem discutir. Você não consegue hoje, em muitas estruturas de produto, e você com certeza vê isso nos dias a dias, na mentoria, nas consultorias, que é a pessoa de produto não consegue chamar a pessoa de desenvolvimento para conversar sobre uma descoberta. Por quê? Porque a pessoa de desenvolvimento não pode parar de codar, ela não pode parar de programar, porque ela tem metas de cobrança sobre entrega. Olha isso, voltamos para o Fabril, voltamos para os tempos modernos ali de Charlie Chaplin, ali onde ele não pode parar de apertar o parafuso. Enquanto a gente colocar essas pessoas apenas como execução de entrega, o que acontece? Você cria um reforço positivo, uma dopamina empresarial corporativa para entregas de recursos.
Você celebra a entrega do recurso. Só que a entrega do recurso é custo. Sim. Toda vez que você cria uma feature nova, um recurso novo, você está fazendo custo. Toda vez que você lança uma coisa a mais no seu aplicativo, no seu site, no seu e-commerce, é custo. Ela tem que ser uma aposta para virar em algum momento um ROI. E isso ninguém mede. Ninguém está medindo. Então você continua com o conceito fabril. Eu acredito que esse é o grande desafio das grandes empresas. Por quê? Porque as pessoas que estão muitas vezes lá em cima ainda têm a mentalidade do negócio de 20, 30 anos atrás. Alguns até mais. Então a gente tem um desacoplamento mental entre resultado e entrega, né? O que a gente chama de output driven e outcome driven. Concordo 1000%, e eu vejo que mais um sintoma dessa dinâmica, né, é o nosso PM não sabe muito bem qual que é o papel dele nesse contexto. E vou explicar melhor, assim, acho que a gente tem diversos cursos, eles sabem os frameworks, obviamente. Se você perguntar para um PM, ele já leu todos os livros, ele fez PM3, fez Terra, já está tudo certo na parte de framework. Mas quando ele cai nesse ambiente onde a empresa não entende o papel dele, onde a liderança vê ele de uma maneira ali mais como um gerente de projeto, alguma coisa assim que está para controlar algum tipo de Excel, e ele não... E a relação entre as áreas, bem o que você falou, tá distante. Então a engenharia tá lá codando, o marketing tá fazendo campanha, o atendimento tá atendendo e o PM tá ali entendendo o que ele faz no mundo. Então assim, não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho vários mentorados que me procuram para validar se o que eles estão fazendo é trabalho de PM mesmo. Tipo, eles vêm, olha, então eu faço isso, isso, isso. É realmente o que está esperando de mim? É isso que PM faz? Porque não tem uma universidade. Claro. Então, eles ficam um pouco confusos. E, para mim, isso é um sintoma de realmente essa falta de confiança da organização na gente. E aí vai surgindo como um monte de top-downs, não top-downs mas de realmente o que a gente deveria fazer e quando e como, e eles ficam perdidos lá no meio. Só que assim, pensando racionalmente, uma carreira que cresceu bastante nos últimos 10 anos, que teve um boom monetário, porque aqui, né, agora a questão salarial de PM também está equacionando, mas a gente veio num levante muito grande nos últimos anos. Chegou a ser uma das 5 profissões de maior aumento salarial nos Estados Unidos. Uma das 5. Uma das 5. Então e a gente surfou um pouco essa onda no Brasil também, com profissionais que não sabem o que estão fazendo. Então, assim, quando vai rolar algum layoff, quando vai rolar algum redesenho da empresa, quem vai ser os primeiros a serem cortados? Com certeza. É uma profissão que está super valorizada e que a pessoa está confusa ali, não está sabendo muito como se posicionar. Então, para mim, isso tudo é uma cadeia que vai reverberando, até realmente um layoff que corta 30% das pessoas de produto. Mas é porque eu vejo que a gente está num ambiente ainda muito imaturo e confuso. E eu venho falando com pessoas, queria saber a sua opinião disso, eu venho falando com pessoas que estão até pessimistas nesse sentido, de achar que a gente está enraizando o não saber direito o que o PM faz. Olha, essa é uma colocação bem interessante, porque como eu dou mentoria para muitas pessoas de produto, são umas dezenas hoje que estão no meu programa de mentoria, eu vejo exatamente muito desse cenário. Algumas são pessoas que realmente não sabem, já passou talvez por empresas diferentes que acabam, ela não sabe como se posicionar, porque vem muitos ruídos, muito noise no meio do trabalho dela, e ela fala assim, se eu faço isso, um líder meu falava que não devia fazer. Esse líder agora fala que eu tenho que fazer. E aí troca a minha liderança, a outra liderança já fala para fazer o contrário. Então ela fica sem saber o que é o certo e o que é errado. Então ela fica sem base, ela fica sem segurança. Mas também existe um pouco de autocrítica que eu gosto de trazer. São pessoas que se escondem atrás de processos, se escondem atrás de rotina, para ela não ser cobrada por resultado. Sim. Então ela prefere muito mais, olha, eu sou aquela pessoa que acordo, sou a primeira a chegar, sou a última a sair. E ela acha que isso é sucesso. Eu tô aqui, trabalho todos os dias, nunca faltei. Ela acha que isso é sucesso. Ah, porque eu faço 10 reuniões por dia. Ela acha que isso é sucesso. Mas tudo isso é meta. Tudo isso aí é o meio. Tudo isso talvez é um comportamental, um estrutural. Mas isso não garante resultado. Sim. Então, mais do que ela ter processos, rotinas, hábitos positivos, ela tem que garantir que ela tenha ROI positivo no teu time, na tua empresa. E isso muita gente não está mentalmente, emocionalmente, espiritualmente preparada para assumir. Então essas pessoas talvez tenham que repensar, porque ela está num espaço
que é extremamente uma competição muito alta, é muito competitivo. Sim. Então, talvez as pessoas não deveriam continuar como produto ou deveriam se aproximar mais do delivery, da entrega, ficar ali como processo, projeto, que são posições ali que não se espera tanto um jogo de eficácia, um jogo de ROI financeiro. Então, eu vejo também um pouco dessa autocrítica de pessoas que se escondem e colocam a culpa nas empresas, na cultura, na liderança, mas às vezes falta ela buscar essa energia. Não, eu concordo muito. Acho que também a gente fica... É mais fácil, é como diz Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. É nesse isso. sentido. Exato. E eu acho legal a gente terminar e quero também saber sua opinião. Acho que a gente falou aqui também dos pontos de deficiência das nossas organizações, mas acho que vale a gente olhar também, com um olhar positivo, quais são as principais ações para a gente ir mudando esse contexto. Porque eu acredito muito também que a gente vai mudar. Eu trabalho com empresas, faço mentorias que também têm uma relação positiva com tecnologia, nem tudo tá perdido, né? Sim. E eu particularmente acredito que é quando a gente começa a confiar nos nossos times. Como que a gente confia nos nossos times? Medindo e confiando na nossa medição. Então, quando eu chego numa empresa, seja para consultoria ou seja trabalhando, né, mudando de empresa, que eu chego num lugar novo e tenho que avaliar, quais são os números que a gente está avaliando, quais são os monitorando junto com os nossos times, por quê? Você controla o que você mede. Eu não preciso estar do lado do PM para saber se ele está trabalhando ou não. Eu preciso estabelecer números e ele entregar esses números e com o tempo eu ir entendendo se ele é ou não a pessoa certa para aquele cargo. E quando eu confio na maneira que eu estou medindo e paro de centralizar em mim e de estar tão lá no detalhe, obviamente, algumas coisas saem do meu controle, o ser humano detesta isso, né? Tirar as coisas do controle, mas eu consigo dar autonomia com total limites para as minhas áreas começarem a ser criativas e construírem coisas legais. Não existe inovação sem tempo e sem criatividade, não existe. As empresas que acham que vão inovar com pessoas aqui na nossa jugular o tempo inteiro, cobrando todas as vírgulas, é um espaço de entrega, concordo, né? De produtividade, mas não é um espaço de inovação. E precisa entender esse equilíbrio para chegar, se a empresa quer chegar em inovação de alguma maneira, né? Cara, exatamente esse é o desafio que a grande empresa precisa focar hoje. Sim. É como ela consegue abolir o microgerenciamento. Talvez o microgerenciamento ele precisa acontecer em alguns momentos, mas muito específicos com data de entrada e data de saída. Sim. Né? Então tem um onboard, um new hire, você vai fazer um trabalho de microgerenciamento talvez no começo, só para ele ganhar uma microconfiança para poder a partir daí ele começar a executar, porque não tem contexto nenhum. Uma pessoa que talvez que teve um grande fracasso em algum momento ou que está abaixo da performance, você pode fazer um microgerenciamento momentâneo para poder retomar a confiança dessa pessoa, depois você faz o desmame. Então, é normal você usar isso de forma estratégica, você não pode de forma contínua. Sim. E isso as empresas só vão conseguir, exatamente como você falou, quando elas começarem a metrificar o trabalho delas. Metrificar, muita gente vai chamar de OKR, muita gente vai chamar de criar metas. North Star Metric, KPIs. Pode usar o nome que vocês quiserem, isso é o menos importante. Mas você precisa garantir que você está tangibilizando o abstrato. Porque toda estratégia é abstrata. Toda estratégia é abstrata. E que bom, porque ela ajuda a se comunicar e motivar as pessoas. Mas você precisa tangibilizar. A tua liderança média, a tua gerente média, ela precisa tangibilizar as apostas dela. Para quê? Para você fazer uma conversa. Ela é um idioma. Métrica é um idioma. Por isso a gente chama de métrica, porque ela é uma unidade de medida comum para você conseguir tomar decisões. Então a gente tem que tangibilizar. O que acontece hoje é que essas etapas e fatias todas de gestão, elas não são tangibilizadas. Geralmente a métrica lá de cima é a mesma métrica que chega para a PM de baixo. E aí você não consegue saber o trabalho de cada um e você fica com desconfiança e aí você tem medo de perder, então você começa a ocupar tudo. Sim. Só que aí você fica, né, as pessoas ficam dependentes de você. E você mata a felicidade das pessoas trabalhando. Você realmente mina todo o ambiente, deixa todo mundo frustrado, inclusive você. Porque Sim. Quando você tem que descer, é sinal de que você está sem confiança, você vira microgerenciador, né? Quando você faz isso, você se esgota. Tipo, é óbvio, aí a pessoa fica esgotada e ela fica sempre falando, nossa, mas por que meu time não faz isso? Eles tinham que fazer isso, porque eu penso dessa forma. Nunca ninguém vai pensar como você, que é o CEO, que é o fundador, que é o... Não vai. Eu gosto de falar dessa maneira. Você é o fundador por uma razão. E você vai ter essa mentalidade. O seu time vai pensar de outra maneira. Quanto mais você quiser que seu time pense igual a você, mais você vai se frustrar. Exato. E tem muita gente assim. Eu costumo dizer, até para encerrar, né? Eu costumo dizer um negócio
que é num ônibus, né? Se quem tá dirigindo o ônibus deveria estar pensando no caminho, tá trocando o pneu, eu sempre desconfio. Eu falo, tá, mas quem é que tá dirigindo esse ônibus? E às vezes eu devia estar trocando o pneu também. E daí eu fico, gente, mas essa pessoa tinha que estar lá dirigindo e ela tá aqui ajudando com os parafusos, tem algo errado. Sim. E é uma mentalidade que eu tento trazer muito para os fundadores, para os C-levels, né? Para os general managers, vai dirigir o ônibus, deixa que a gente troca o pneu. Adorei. Eu vou começar a usar também, eu vou roubar essa expressão, porque é isso, é exatamente isso. A gente tem que garantir que cada pessoa esteja executando seu papel muito bem. E para isso tem que haver uma confiança coletiva. Se não houver essa confiança coletiva por uma pessoa ou duas pessoas, você precisa tirar essas pessoas o mais rápido possível para colocar pessoas que você possa ter uma confiança coletiva. Senão, você nunca vai ter uma boa zaga com um goleiro que ninguém confia. Porque aquela zaga vai tentar sobrepor o goleiro e vai acabar dando buracos em algum lugar. Você nunca vai ter um time de vôlei onde ninguém confia no líbero, porque sabe que quando esperar aquele buraco ali, não vai ter uma pessoa que conseguir pegar, alguém vai tentar sobrepor. A confiança coletiva é quando você não precisa olhar para os seus pares, porque você sabe e confia que eles estão fazendo um bom trabalho. Então, é exatamente a história do ônibus que você contou. Eu acredito que esse é o sucesso de uma equipe de alta performance. Exato, e de inovação também. Sim. Gente, acho que é isso. Quero agradecer a Simplex gigantemente pelo convite, por ter me dado a oportunidade de ficar esse tempinho falando com o Bernard. Foi ótimo, estou muito feliz. Eu também. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado, Renata. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.